Tudo bem, professor Anselmo? Oi, Luca, tudo bem? Tranquilo com o senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo E bem. aí, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Certo. Então, pessoal, dando prosseguimento ao projeto Perguntas Essenciais sobre Filosofia, o PET Paideia tem o prazer de receber aqui o professor Anselmo, do Instituto de Filosofia da UFO. Agora eu vou colocar meu óculos aqui. O professor Anselmo, ele é graduado, mestrado e doutorado em Filosofia pela Unicamp, e ele é especialista em Tomás de Aquino, tem interesse por filosofia medieval, por língua latina, antiguidade tardia. Professor, o Instagram ele permite apenas 1 hora de live, né? Aí o senhor tem o tempo que achar necessário para fazer a sua exposição. Aí caso não dê nenhuma hora, a gente encerra e abre outra e começa o segundo tempo. Tudo bem? Certo, tudo bem. A palavra é sua, professor. Desde já, muito obrigado pela participação. Certo, eu que agradeço. Eu queria começar, então, agradecendo. Você está me ouvindo bem? Te ouço bem. Tá. Então, eu queria começar agradecendo ao convite, né, do pessoal do PET Paideia. Aproveitar também para dizer da satisfação, né, que nós temos com a criação aí do grupo PET na graduação. É um sonho antigo, né? Estamos tentando há muitos anos a aprovação desse PET e conseguimos agora, né? Então, estou aí também à disposição para ajudar no que for necessário para o sucesso do PET, né? Agradecer também pelo convite, pela oportunidade, né? E eu vou pedir um pouco de paciência, porque é a minha primeira experiência nesse formato, né? Não sei como vai ocorrer, mas eu vou acatar a sua sugestão e fazer uma breve comunicação, né? Pretendo não demorar mais do que 50 minutos, né? Eu até coloquei aqui uns alarmes para me lembrar. E vamos fazer o seguinte, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, vamos deixar para depois da comunicação, porque senão eu posso perder o trem do pensamento e aí a coisa demora mais ainda, né? Pode ser assim? Tranquilo, professor. Perfeito. Tá bom. Bom, Obrigado. então, o tema da minha comunicação é a noção de alma em Agostinho e a sua crítica no século XII, né? Eu já vou fazer uma correção aí. É, Desculpe, perdi a concentração aqui. Então, já vou fazer uma correção. Na verdade, eu vou me concentrar no Agostinho, obviamente, e depois vou falar da introdução do comentário de Aristóteles, que aconteceu, na verdade, no século XIII, né? Não no século XII. Então, essa imprecisão aí foi culpa minha, né? Eu que passei o título. Na verdade, a introdução do De Anima aconteceu no século XII, mas o importante mesmo aconteceu um pouco mais tarde. Eu vou explicar isso na hora adequada, né? Então, eu tenho uma história. Uma outra coisa que eu vou pedir é o seguinte: eu tenho aqui umas anotações, então de vez em quando eu vou olhar aqui para as minhas anotações, né, para eu não perder o fio da meada, tá bom? Tranquilo. E também eu peço de antemão a licença de vocês para poder ler de vez em quando alguns pedaços, né? Mas eu vou tentar o máximo possível falar de modo coloquial, como se a gente estivesse realmente conversando, né? Então, a história que eu tenho para contar aqui para vocês é uma história bastante longa, né? Tem uma duração de o Agostinho morreu em 430, mais ou menos 1.200 anos de história, né? Se bem que eu vou fazer tem um buraco enorme aí no meio, né, entre o Agostinho e o século XIII, mas eu poderia resumir a história em 5 minutos,
né, também. Então, para não arriscar, né, de eu não conseguir terminar a história aqui no tempo que eu quero, eu já vou dar um spoiler para vocês no final da história, né, e que é um modo de introduzir aqui o meu assunto. Né. Basicamente, há duas noções, quando a gente fala no tratamento da filosofia da noção de alma, basicamente há duas noções, né, que, na minha opinião, elas persistem até hoje. Né? Quer dizer, alma é uma dessas duas coisas. Né? Ou ela é uma substância, né? Ou seja, algo que tem ser por si mesmo, ou seja, ela existe de algum modo como algo por si, ou a alma é uma espécie de princípio organizacional do organismo vivo. Né? Então, essas são as duas possibilidades que a filosofia apresentou a respeito do que seja a alma. E todas as outras questões sobre a alma, se ela é matéria, se ela é espírito, se ela é imortal, se ela é mortal, todas elas dependem dessa primeira qualificação aí, se ela é uma substância ou se ela é um princípio. Então, tradicionalmente, a noção da alma como substância, que dá origem ao dualismo, né? Por que um dualismo? Porque um ser vivo seria composto, então, de um corpo material e uma alma, que pode ser material, pode ser espiritual, mas seriam duas substâncias, vamos dizer. Então, essa é uma concepção, a concepção da alma como substância sempre acaba num dualismo e coloca como uma questão que deve ser respondida, né, pelo seu defensor, de qual a relação entre essas duas partes. A outra noção da alma como um princípio organizacional então, essa primeira noção da alma como substância é tradicionalmente atribuída à tradição platônica. E a outra noção da alma como princípio organizacional tradicionalmente atribuída ou associada a Aristóteles. Né? Então, hoje em dia, como eu vejo a coisa, a noção de alma como substância, ela parece mais restrita ao pensamento religioso, ou às pessoas que têm uma crença religiosa. Né? Enquanto que a noção de alma como princípio organizacional, de alguma forma, ela se liga mais aos cientistas, né? Um aspecto de quem está tentando descobrir cientificamente o que é alma. Né? Mas não é raro, né? E eu já vi acontecer, de a mesma pessoa combinar as duas noções, né? Numa espécie de esquizofrenia. Né? Quer dizer, na igreja, ela acredita na alma como substância, mas lá na vida prática, no trabalho dela, ela se comporta como se a alma fosse um princípio. Né? Então, isso não é uma coisa rara, né? E que também acontece nos nossos dias. Então, a partir dessa introdução, eu vou dividir a minha exposição em três partes. Né? Na primeira parte, eu vou falar sobre a noção de alma em Agostinho. Na segunda parte, eu vou falar sobre a introdução do Tratado Aristotélico sobre o De Anima, no século XIII. E depois eu vou terminar com o Tomás de Aquino, que também é do século XIII, né? Mas que é o que se tornou, até o século XVI, XVII, a noção padrão, né, na história do pensamento ocidental. Então, começando com o Agostinho, certo? O Agostinho viveu entre os séculos IV e V, né? Ele teve uma vida longa, né? Morreu com 76 anos, uma idade avançada para a época, né? E eu vou me utilizar nessa exposição sobre o Agostinho, principalmente do trabalho do Gilson, né? De Etienne Gilson,
que escreveu o Manual sobre Filosofia Medieval, a Filosofia na Idade Média, que é um trabalho mais condensado, né, a respeito do Agostinho, e o estudo monográfico dele, a Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, que ele explora bem mais os temas de que nós vamos tratar aqui, né? Também eu acho importante, né, apesar de ser uma história bastante conhecida, lembrar aqui que o Agostinho, apesar de ter nascido numa família católica, ou cristã, né, na época, ele só se converteu ao cristianismo tarde, né, na sua, relativamente tarde, lá perto dos 30 anos. E antes de se converter, ele teve toda uma formação de acordo com os padrões da Antiguidade Tardia, do Império Romano, né? Então ele se formou, estudou filosofia, estudou a literatura latina, ou seja, ele fez um estudo superior, né? Apesar de não ser de uma família rica, né? Ele era mais ou menos, sei lá, classe média, né? Se fosse hoje. Ele só conseguiu terminar os estudos porque o pai dele conseguiu um patrocinador, né, para ele. E tudo na carreira dele o levava para se tornar uma espécie de advogado, um funcionário público, alguém que iria exercer alguma função de alta posição na burocracia do Império Romano, né? Mas, para o azar dele, essas estruturas do Império Romano já estavam decadentes na época, né? Bom, então, depois vocês sabem, ele se converte ao cristianismo, mas ele não renuncia à filosofia, ao estudo, né? Tudo que ele aprendeu, né? Então, o Gilson diz aqui uma coisa interessante, como ele resume, né, o que o Agostinho vai fazer depois de se converter, né, que ele vai se esforçar para levar o mais longe possível a inteligência do conteúdo da fé cristã. Quer dizer, é evidente que o cristianismo é uma religião, e uma religião é composta de dogmas, e nesses dogmas você tem que acreditar, né? Não há o que entender, né? Especialmente os escritores antigos, né, dessa fase da Igreja Católica, são, às vezes, divididos nos padres antenicenos e pós-nicenos, né? A grande referência aí é o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, onde foi estabelecido o credo cristão, né? Aquele credo que todo mundo conhece, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso e tal, né? Então, naquela fórmula do crer em Deus Pai, tem todas as coisas que o cristão tem que acreditar, né? Então, aquilo ali tem de acreditar, não tem muito que discutir se é verdadeiro ou falso, é o dogma, né? Aquilo que está, a base daquilo é o Evangelho, é a Bíblia. Mas o Agostinho, obviamente, toma esses dogmas como regra da sua crença, mas ele quer levar o mais longe possível o entendimento desse dogma. Essa, pelo menos, é o retrato que o Gilson nos dá do Agostinho. E por isso ele tem uma obra imensa, gigantesca, né? Ele escreveu uma biblioteca, né? Se a gente pegar só os livros que sobreviveram, dá uma biblioteca inteira, né? Fora muita coisa que ele escreveu e não chegou até nós. Então, o Agostinho ele vai ser um personagem muito importante na história do pensamento, porque ele vai se esforçar por tentar levar uma inteligência do dogma, né? Não que ele vai buscar uma explicação racional
para aqueles itens do credo, né? Porque ele toma aquilo como dogma. Mas ele, por causa da sua formação filosófica, vamos dizer assim, mas não só filosófica, ele entende que pelo menos é possível tentar mostrar que não é um absurdo, né? Que aquelas noções não são absurdas. A gente não pode provar, mas também nós podemos argumentar a fim de mostrar que aquilo não é impossível, aqueles dogmas, né? Eu estou falando isso porque na questão da natureza da alma vai ter uma ambiguidade muito, muito grande, que é impossível não perceber, e que o Agostinho vai se valer dessa ambiguidade entre o dogma e o entendimento, né? Em primeiro lugar, o Agostinho usa diversos termos diferentes para se referir à alma, né? Ele usa a palavra ânima para indicar a alma no sentido geral, é aquilo que dá vida para qualquer animal, né? E ele usa também, às vezes, a palavra ânimos para se referir à alma específica do ser humano, né? Não é muito generalizado esse uso, né, da palavra, o Agostinho usar a palavra ânimos nesse sentido, mas é uma coisa curiosa que no português, pelo menos, a gente inverteu o sentido, né? Porque a alma é essa força anímica, né, de qualquer animal, enquanto o ânimo seria a alma propriamente racional. Para nós falamos em ânimo como se fosse essa força anímica, enquanto que a alma que é a substância, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, aquilo que era masculino para o Tomás de Aquino, a gente transformou em feminino, né? E vice-versa. Mas isso é só uma curiosidade, não tem nada a ver essa mudança. Mas ele também usa a palavra espírito e, muito mais frequentemente, a palavra mens, quando ele quer se referir à alma propriamente racional. E ele usa também a palavra intelectus, mas o intelectus é reservado para uma parte mais alta da alma, vamos dizer assim, né? Então, essa palavra intelectus vai ser bastante importante, né? Esse tema, essas várias os vários sentidos, né, que o Agostinho usa várias palavras para se referir à alma, foram tema do trabalho do Ricardo Lima, né, que fez uma dissertação de mestrado comigo há algum tempo atrás, né? Ele partiu também dessa perspectiva se as diversas palavras que o Agostinho usa indicavam uma diferença no sentido, né? Bom, mas o ponto principal da noção de alma agostiniana então, como eu falei, a ideia de que a alma é uma substância, né? E como a alma é uma substância, ela está no mundo, ela está então em relação com o corpo. Então ele tem esse problema de explicar como é que a alma se relaciona com o corpo, né? Esse como eu adiantei, o problema de todo dualista, né? Se nós temos uma alma e um corpo, como é que a alma governa o corpo? Ainda mais sendo a alma uma substância espiritual, como o Agostinho diz, né? Mas, segundo Gilson, talvez o Agostinho não se sinta forçado a resolver essa ambiguidade, né? Porque, na verdade, ele não tem um interesse metafísico em mostrar a estrutura metafísica da alma, né? Qual é o lugar da alma na estrutura metafísica. A preocupação dele é uma preocupação moral, né? Ele está preocupado em saber como é que a alma pode melhorar, né? Como é que a alma pode atingir a felicidade, né? Como é que ela pode se unir a Deus, vamos dizer assim.
Então, essa é a preocupação dele. Mesmo quando ele não era cristão, né, a preocupação dele, como ele conta nas Confissões, né, que aliás, é uma coisa que eu esqueci de dizer, né, se alguém tiver interesse no Agostinho, quiser conhecer a personalidade do Agostinho, as Confissões é o livro que tem que ser lido, né? E se alguém quiser uma obra mais moderna, que fale sobre a biografia do Agostinho, a melhor obra que existe em português é uma obra do Peter Brown, chamada Agostinho, uma biografia, né? E antes mesmo de se tornar cristão, essa era a preocupação dele, como é a preocupação da filosofia, que a gente chama de eudemonia, né? A busca da felicidade por uma dedicação, através de uma dedicação ao estudo, né? Uma dedicação ao estudo visando a buscar a vida feliz, né? Então, foi na busca disso que Agostinho acabou desembocando no cristianismo, né? Que deu a ele as respostas, pelo menos, do que ele pensava. Então, ele não está tão interessado no conceito metafísico da alma, mas, obviamente, que a alma é o centro, né, da sua preocupação, porque ela é aquilo que vai... pelo que o ser humano vai ser feliz, né? Então, é uma aplicação daquele princípio platônico, socrático, de conhecer-se a si mesmo, né? de cada vez mais melhorar a alma e tudo mais, né? Para chegar à felicidade. Então, por isso, talvez, ele não se preocupe metafisicamente, com esse problema da relação entre o corpo e a alma. Quer dizer, como é que a alma faz para governar o corpo ao qual ela foi unida. E ele tem uma atitude francamente negativa, ou não negativa, mas na sua teoria do conhecimento, na sua teologia racional, ele parte sempre contra o corpo, né? Por quê? Porque a alma tem uma transcendência sobre o corpo. Então, vale notar como é que ele explica a sensação, né? O que é a sensação? A sensação não é uma paixão que a alma sofre, como vai ser para Descartes, por exemplo, né? A paixão é uma ação da alma. Um objeto externo modifica o sentido, né? E aí a alma, que está sempre atenta a tudo que acontece no corpo, ela vai e cria de si mesma uma imagem para representar aquele acontecimento, né? Aquele fenômeno, né? Vamos supor, sei lá, um pernilongo me picando, né? Não é que, como nós temos lá na teoria da sensação de hoje, diz o quê? Impulsos elétricos, né, que levam lá para os nervos, e aí eu sinto lá no cérebro, e aí eu interpreto aquilo como dor e tal, e dou um tapa no mosquito, né? Para ele era o contrário, né? É a alma que percebe que está acontecendo alguma coisa, então ela cria a dor, né? E aí ela mesma cria a reação, enfim. É uma explicação que vai no sentido inverso, né, daquilo que o empirismo vai teorizar depois. Por que isso? Porque a alma ela tem uma transcendência sobre o corpo e ela não pode ser movida pelo corpo, né? Ela não pode ser modificada pelo corpo. Então, claro que nessa concepção de alma, as propriedades principais é que ela, primeiro, é um princípio vital, que tem a função de animar e governar o corpo ao qual ele está unido. Então, essa aqui é a grande temática da alma, né? Quer dizer, o que é o pecado para o Agostinho? O pecado é quando a alma se esquece do quem ela é. E ao invés de buscar a verdade que está acima dela, ela se volta para o corpo que está abaixo dela. Ou seja, ela fica tão embevecida, vamos dizer assim, com o trabalho que ela tem de manter o corpo funcionando, que ela esquece quem ela é. Isso, para o Agostinho, é o pecado, né? A noção metafísica de pecado é isso. Então, a
A transcendência da alma é isso, ela tem que se voltar para dentro de si mesma para saber quem ela é, que ela está ali naquele corpo, não é para... ela não está ali como castigo, né, como na teoria platônica, mas ela também não está ali para brincadeira, né? Ela tem uma função. Mas é justamente essa função que o Agostinho não consegue resolver, porque é um problema metafísico, né, que para ele fica misterioso, né, por que Deus fez isso. A não ser, né, uma indicação aqui que o Gilson dá, é o seguinte: como a alma é espiritual, e as ideias divinas também são espirituais, o que são as ideias divinas? São as formas das coisas, né? Então, a alma seria uma espécie de intermediário entre o mundo do espírito e o mundo do corpo, nesse sentido. Quer dizer, a alma é que faz com que todos os corpos cumpram as suas funções. Daí nós vemos a beleza e a harmonia no universo, né? E uma última coisa, que essa substância, então, ela tem que ser imortal. Ela é imortal, mas não o Agostinho, ele parte da definição platônica, né, de alma como, quer dizer, do homem, né, a definição platônica do homem que está lá no Alcibíades. O homem é uma alma que se serve de um corpo, né? Ele parte dessa noção, mas ele sabe, né, que segundo lá o credo niceno, não é essa a definição cristã, né? A concepção cristã de homem. O homem não é uma alma que se serve de um corpo. O homem é corpo e alma numa coisa só, é uma unidade, né? Então ele transforma essa ideia, noção platônica, e uma das principais coisas é que a imortalidade da alma, que para Platão é natural da alma, para ele não é natural. A imortalidade é um dom que o Criador dá para a alma, né? Para as criaturas espirituais, né? Não só para a alma humana. Então, a imortalidade da alma também é uma propriedade importante. E uma última coisa, né, que eu queria lembrar, uma das principais utilizações que o Agostinho faz do vocabulário da alma é que a alma é uma espécie de imagem da Trindade, né? A Trindade é também um dogma, né? Deus é três, mas ao mesmo tempo Deus é um só, mas ao mesmo tempo são três pessoas. Isso também é um dogma, uma coisa que não dá para explicar, né? Mas que o Agostinho se esforça muito, né? Ele escreveu o De Trinitate, por exemplo, que é uma obra em 12 livros, para meditar sobre esse dogma. E nessa meditação, a alma aparece como uma imagem da Trindade. Por quê? Vocês me dão licença, eu vou dar... no De Trinitate, ele diz a mesma alma que se lembra, que pensa e que deseja, né? É a mesma alma, mas você pode distinguir essas três coisas, né? O desejo, o pensamento e o entendimento, né? O entendimento, a memória, o entendimento e o desejo, na mesma alma. Ela é vida, ela é pensamento e ela é desejo. Então, mas é uma alma só, né? Ela tem uma unidade. Então, ela é uma imagem da Trindade, né? Então, ele explora bastante essas analogias, não é a única, né? Mas que são formas de entendermos como é possível, né? Como fala o Renato Russo lá na música Índios, né? Como é possível que um Deus ao mesmo tempo seja três, né? Claro que ele está fazendo referência a um outro contexto, mas esse é o objetivo do De Trinitate, e o conceito de alma tem uma função importante nisso, né? Muito bem. O Agostinho morreu, né, em 430, já ele estava no leito de morte. Desculpem.
ele está no leito de morte e os bárbaros estão nas portas da cidade. Quer dizer, é a exata imagem do fim do Império Romano, né? É claro que o mundo não acabou em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, teve lugares em que a estrutura do Império Romano ainda continua existindo mais algum tempo, mas de um modo geral, em pouco tempo, a Europa toda iria estar mergulhada naquilo que nós aprendemos na escola, que é o mundo feudal, né? Uma época em que não só, quer dizer, as pessoas que sabiam ler já eram uma grande coisa, né? As pessoas saberem ler já era uma coisa extraordinária. Então, imagine estudar filosofia, né? Então, realmente, se seguiu uma época de muita de declínio, né, da cultura em geral, né, do saber em geral, e houve essa circunstância. Mas o que nós percebemos que acontece a partir da expansão árabe, né? Há uma retomada da vida comercial, principalmente, né? Daquela superestrutura que faz a sociedade voltar a funcionar. Então, nós falamos de um renascimento do século XII, que é muito em função de uma reação à expansão árabe, né? E, nesse renascimento, a filosofia também vai conhecer um renascimento, né? Então, uma coisa que vai causar bastante impacto nos estudos, né, na vida intelectual, é a introdução das obras de Aristóteles, né? O Aristóteles tinha vivido lá no século V a.C., né? Cujas obras estavam, de qualquer modo, guardadas ainda no mundo, na parte oriental do Império Romano, né? E essas obras chegaram à Europa por dois caminhos, né? Os dois caminhos têm a ver com os árabes. O primeiro, a própria expansão árabe, trouxe os árabes para dentro da Europa, né? Os árabes se estabeleceram na Espanha, né? E produziram uma civilização bastante notável ali, né? Mas também os cristãos se organizaram nas cruzadas para retomar as terras cristãs dos árabes. E é um dos acontecimentos mais bizarros da história é que os cristãos acabaram saqueando Constantinopla, que era a capital do mundo cristão do Oriente, né? Uma coisa inacreditável, esse saque de Constantinopla pelos próprios cristãos, né? Eles acharam, bom, está muito difícil conquistar os árabes, vamos conquistar os cristãos mesmo, né, que está mais fácil. E, bem ou mal, uma boa parte da retomada da obra de Aristóteles se deve a esse saque, né? É claro que ninguém foi saquear Constantinopla para recuperar as obras de Aristóteles, né? Mas elas vieram no butim. Então, por esses dois caminhos, as obras de Aristóteles entraram pela primeira vez, vamos dizer assim, no meio cultural latino, né? Que já estava mais ou menos organizado desde a reconstrução do Império Carolíngio, né? Então, o que acontece? Dentre essas obras de Aristóteles, a que vai nos interessar é o seu Tratado sobre a Alma. O Tratado sobre a Alma ele foi traduzido pela primeira vez em 1150, pelo Tiago de Veneza, né? É bem sugestivo esse nome, Tiago de Veneza, porque em Veneza é justamente a cidade de onde os cristãos partiram para ir conquistar os muçulmanos, né? E no fim eles acabaram saqueando Constantinopla. Bom, mas o Tiago não tem nada a ver com isso, né? Ele traduziu do grego, diretamente do grego para o latim, né? Pela primeira vez o De Anima. Depois o texto foi traduzido a partir do árabe pelo Domingos Gonçalves, pelo Scott. Bom, depois eu me lembro.
Agora, esse texto do Aristóteles, ele caiu, né, como uma bomba e, em princípio, ele foi condenado. Em 1210, ele foi condenado pelo bispo de Paris. Mas, em 1252, o Papa Gregório formou uma comissão para estudar o texto, para ver se o texto era realmente tão perigoso assim, né? Não se sabe se essa comissão concluiu os trabalhos, só que em 1252, 1231 foi feita a comissão, e 1252 era esse texto já era obrigatório para os estudantes de arte em Paris, né? Então, teve essa primeira reação, né, de perceber que era uma obra perigosa, poderia ser potencialmente perigosa para as verdades cristãs. Por outro lado, os cristãos não podiam ficar defasados, né? Ficar atrás dos árabes em termos de conhecimento. Então, eles tinham que dar um jeito de saber o que é que Aristóteles falava, né? Então, se tornou leitura obrigatória em 1252. Isso pegou já o período de formação do Tomás de Aquino, por exemplo, que quando ele foi para Paris para fazer o mestrado, ele já tinha lido toda a obra do Aristóteles, né? Então, quando Tomás de Aquino começa a sua carreira, o Aristóteles já está completamente dominado, né, pela Universidade Medieval. Então, qual é a posição de Aristóteles sobre a alma? Também isso é uma coisa que eu acho que a maioria de vocês conhece, mas não custa lembrar, né? Que para entender a noção de alma de Aristóteles, nós precisamos nos lembrar do hilemorfismo, né? da teoria hilemórfica do Aristóteles. O que é essa teoria hilemórfica? Quer dizer que tudo que existe no mundo sublunar, ou seja, tudo que existe no mundo sublunar é composto de dois componentes metafísicos, a forma e a matéria. A matéria e a forma. A matéria e a forma são ingênitos, quer dizer, são eternos, né? A matéria não se cria, nem se destrói, ela só muda de forma, e a forma também não se cria, nem se destrói, ela é eterna. O Aristóteles explica isso em várias obras, né? É uma teoria fundamental, né, do Aristóteles, vamos dizer assim, talvez a principal teoria metafísica do Aristóteles, mas uma explicação bastante didática está lá no livro 7 da Metafísica, né? Então, toda substância, ele chama de substância, né? Por exemplo, um cavalo é uma substância, né, que tem a matéria própria do cavalo, carne, sangue, ossos, e a forma de cavalo. Praticamente a mesma matéria, mas com uma forma de boi, por exemplo, já não é mais um cavalo, é um boi, né? Então, tem esses dois componentes, que são a forma e a matéria. Quer dizer, no nosso mundo, não existe matéria sem forma, nem forma sem matéria. Então, o que é a alma para o Aristóteles? A alma é a forma. Então, a alma, o estudo da alma está compreendido dentro do estudo da física. A física é o quê? É o estudo do movimento, o do ente que se move. E a vida é um tipo de movimento, né? Então, o ser vivo é um tipo de ente que é estudado, então, pela ciência da alma. E o que caracteriza o ser vivo é o fato dele ter alma. Ou seja, a alma é aquilo que o ser, que qualquer ente que é vivo possui. Justamente por ele ter a alma é que nós dizemos que ele é vivo, né? Então, uma pedra não tem alma porque ela não é viva, né? Então, tudo que vive tem alma, tudo que tem alma vive, né? Pode parecer um truísmo isso, né? Mas
o que acontece com essa definição do Aristóteles? Ele não tem necessidade de explicar ele não tem a necessidade de explicar a distinção entre a alma e o corpo, porque não existe essa distinção. É uma coisa só, né? Só tem a substância viva, cuja forma é a vida. A forma é aquilo que dá a vida para isso. E quando essa forma deixa o corpo, ele morre. Ou melhor, nós podemos falar, o corpo morre quando a forma... então, a substância ela existe durante um tempo em que a forma consegue garantir a coesão da matéria, né? O Aristóteles usa no livro 7 o exemplo da casa, né? Se você pega uma casa, ela é feita de pedra, cimento, água, madeira e tal. Esse material desorganizado não é nada. Se você organiza na forma de casa, ele se transforma numa casa. Então, aquela forma, aquela estrutura que deu forma para a casa. Mas, se ela perde essa estrutura, se a casa pega fogo, tem um terremoto, alguma coisa, a matéria volta a ser matéria e a forma também desaparece. Esse que é o problema da noção aristotélica de alma para o cristão. Porque a alma, como forma, ela não pode ser imortal. A alma só pode ser imortal como espécie, né? Como aquilo que é transmitido através da geração do pai para o filho. Então, por exemplo, eu sou um ser humano porque o meu pai me gerou. O meu pai era um ser humano, me gerou como ser humano. Mas a alma individual, ela não tem porquê ela sobreviver, certo? Ela não subsiste também por causa, assim que se desorganiza a matéria, a forma também se desorganiza, né? Então, essa é a perspectiva de você ver a alma como forma, né? Como princípio organizacional do corpo. Ela não pode ser, nem existe, quer dizer, uma alma individual no sentido agostiniano, não existe. Né? Porque o Aristóteles só vê a espécie. Quer dizer, é isso que vai ser o problema dos comentadores. Né? Por que vai tanto se comentar esse texto do Aristóteles? Primeiro, porque esse texto aristotélico é a ciência disponível no momento. Eu acho que esse é um aspecto muito importante de se destacar nesse momento, né? Porque os filósofos que se dispõem a comentar esse texto do Aristóteles, eles fazem isso por quê? Porque aquilo é a ciência, a última palavra científica a respeito do assunto, né? Então é preciso dominar. Então inaugura-se, né, essa perspectiva de um diálogo com o conhecimento científico. Quer dizer, o Aristóteles tinha argumentos, né, tinha toda a sua lógica para provar, né, que a alma era a forma do corpo. E aparentemente essa ideia seria incompatível com a noção de uma alma imortal individual. Qual é o problema com isso, então? Os árabes, né, que foram os primeiros os grandes comentadores do Aristóteles, por meio dos quais o trabalho chegou no Ocidente Latino, né, eles também tinham que resolver esse problema. Por quê?
se nós nos lembrarmos, os árabes também são, como os cristãos, também eram teocracias, vamos dizer assim. Né? Então, primeiro, o Avicena, ele tenta dar uma ajeitada aí, né, na noção aristotélica, dizendo que nós precisamos... O Avicena escreveu um comentário sobre o De Anima. Na verdade, não é um comentário sobre o De Anima, mas ele foi lido na Idade Média como se fosse um comentário. É uma obra autoral do Avicena a respeito do tema, né? Não é exatamente um comentário sobre o De Anima, mas ele tenta, então, resolver esse problema da alma como forma não ser individual. E a resposta que ele dá é que, em si mesma, a alma é uma substância imortal. Mas, em relação ao corpo, ela é o seu princípio. Né? Ou seja, ele faz uma definição completamente ambígua. E como é que ele consegue isso? Porque ele não usa a noção de forma, ele usa a noção de perfeição. A alma é uma perfeição do corpo. O que é uma perfeição no sentido aristotélico? A perfeição é aquilo que faz uma coisa funcionar para o que ela foi feita. Ela tem mais a ver com a noção da causa final. Né? Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você pode apertar um parafuso usando uma faca, mas a faca não foi feita para isso. Então ela não é perfeita nesse sentido. Ela nunca vai fazer o trabalho que uma chave de fenda faria, porque a perfeição dela é cortar o pão, assim como a perfeição da chave de fenda é apertar o parafuso. Ela não vai exercer uma outra função de um modo para o qual ela foi feita, diferente daquele para o qual ela foi feita. Então, a perfeição é isso, né? Não é exatamente a mesma noção de forma, mas ela também faz parte do vocabulário aristotélico, né? Então, essa é a saída que o Avicena, no século XII, encontrou para o problema da relação aí entre a noção de aristotélica, né, que em princípio parece proibir a imortalidade da alma individual e a exigência religiosa. Né? O Averroes, que é um outro filósofo árabe, que viveu ali onde hoje é a Espanha, né, Córdoba. O Averroes percebeu essa jogada aí do Avicena e disse: não, você está fazendo isso só para agradar os religiosos, né? Porque não tem como a alma ser uma substância espiritual e, ao mesmo tempo, ser o ato, né? Porque, se vocês se lembram lá do heliomorfismo aristotélico, a substância é composta de forma e matéria, de ato e potência. Né? Se a alma é uma substância, ela própria tem que ter ato, forma e matéria. Ela não pode, ao mesmo tempo, ser a substância toda e ser, ao mesmo tempo, uma parte da substância. Né? Então, isso é uma impossibilidade lógica que o Averroes coloca em relevo. Né? Dado isso, nós temos, entre os comentadores latinos, 3 posições. Né? Uma posição que é a posição dos chamados aristotelistas radicais, ou averroístas, né? Que representados principalmente pelo Siger de Brabante e Boécio de Dácia, que eles dizem que a alma é forma e, como forma, ela não é subsistente. Mas, como eles são cristãos, para não contradizer o dogma, eles dizem que a alma é imortal, mas a imortalidade não é pessoal. Como é que eles fazem isso?
É uma teoria estranhíssima, né, para nós hoje, mas eles defendem que a alma é imortal na espécie, significa que ela é separada do indivíduo, mas ela existe separada do indivíduo como um intelecto uno para todos os seres humanos. É como se todos os seres humanos participassem de uma única alma. Né? Essa é a solução que os averroístas dão. O Tomás de Aquino foi logo convocado pelos mestres de Paris para combater essa filosofia herética, né, dos averroístas, e o Tomás de Aquino encontra uma solução, que talvez não vai dar para a gente ver agora, talvez a gente vai ter que fazer um break, né? Mas a solução do Tomás de Aquino é que ele, para garantir que a alma seja ao mesmo tempo forma, mas ser uma substância separada. Então ele vai ser o campeão aí da igreja contra os averroístas na defesa da individualidade do intelecto e da alma humana. Só que, ao fazer isso, ele vai, obviamente, contradizer as teses agostinianas. Né? Então, o Agostinho ele não foi esquecido, certo? Toda a tradição da igreja, do pensamento teológico, continuou se alimentando do Agostinho, desde o século V até o século XII. Então, mesmo o Tomás de Aquino, é impossível você entender como é que ele produziu o seu pensamento teológico sem considerar a influência que o Agostinho tem nele. Né? Então, o próprio Tomás de Aquino é um agostiniano, e jamais ele vai falar contra o Agostinho. Né? Sempre que ele tem que criticar uma tese do Agostinho, ele encontra um outro autor que falou uma coisa parecida para criticar. O Agostinho está acima de qualquer crítica, embora, obviamente, os agostinianos vão perceber a jogada dele e vão se opor ao Tomás de Aquino. Né? Principalmente os franciscanos, né? que eram mais agostinianos, eles vão tentar defender, dizendo que, na verdade, um ser humano ou qualquer outro ser vivo tem várias almas. Né? O próprio Aristóteles fala da alma vegetativa, da alma sensitiva e da alma intelectiva, que seriam três camadas, vamos dizer assim, da alma humana. Para os agostinianos, o ser humano teria essas três almas. Então, a alma, e aí é fácil resolver o problema. A alma que morre junto com o corpo é a alma vegetal, a alma sensitiva. Mas a alma intelectiva, ela subsiste. Né? Então, eles vão, principalmente depois, porque o Tomás de Aquino morre em 1274. Né? Então, depois da morte dele, ele vai ser muito... Ele não, né? A obra dele vai ser muito questionada por causa da solução que ele dá, né? Que obrigava a uma crítica, né? Da noção agostiniana da alma como substância. Por outro lado, o Tomás de Aquino, como nós vamos ver, ele resolve o problema, aquele problema que o Agostinho nem quis mexer, que é a relação entre o corpo e a alma, né? Como é que a alma e o corpo operam em conjunto. Para resolver a questão, em 1311, a Igreja fez um concílio em Viena e definiu nesse concílio que não é herético, ou melhor, dizer que é herético dizer que a alma intelectiva não é por si, e que ela é a forma essencial do corpo. Surpreendentemente, essa fórmula agradou os agostinianos e manteve os tomistas fora de perigo, porque ela permitia as duas coisas. Só
aquela interpretação averroísta radical, né? Dizer que ou a alma é uma substância ou ela é a forma. As duas coisas não dá, né? Então, essa posição realmente foi considerada herética. Mas a posição que o concílio acabou adotando acabou sendo uma solução que agradou tanto os tomistas como os franciscanos, e aí a questão se arrefeceu, né? E com o tempo a interpretação tomista se tornou a noção padrão, né? que os cristãos adotaram. Eu queria acrescentar alguma coisa que eu esqueci de falar sobre o Agostinho. Eu acho que vai ser bom porque introduz aí melhor qual é o tamanho do problema que o Tomás de Aquino vai tentar resolver, né? Que é o seguinte, quer dizer, como é que o Agostinho prova que a alma é uma substância espiritual, né? Porque o Agostinho não é que ele tem uma formação filosófica, ele conhece regras da argumentação, tanto retórica quanto, né? Então ele não simplesmente fala uma coisa e deixa por aí. Então ele tem que provar, né? Tem que provar não, mas pelo menos mostrar argumentos em favor da ideia de que a alma é uma substância espiritual, né? E como é que ele chega a isso, né? Qual é a argumentação dele? Então ele parte, né, para provar que há uma substância espiritual, ele parte da distinção entre alma e corpo. Como é que ele faz isso? Bom, o que é corpo? Corpo é tudo aquilo que tem uma dimensão no espaço, né? Tem uma das três dimensões e ocupa um lugar no espaço. E a alma não é isso. Como é que ele sabe que a alma não é isso, né? Que a alma não ocupa lugar no espaço? Então aí ele diz o seguinte: bom, tem alguns que acham que a alma é fogo, né? Outros acham que a alma é ar, né? Outros acham que a alma é algum outro tipo de matéria. E ele está fazendo referência aí a um tópico na filosofia que já tinha sido discutido, né, várias vezes, e o melhor exemplo que nós temos disso é o livro 1 das Tusculanas do Cícero, né? O Cícero, no livro 1 das Tusculanas, ele tenta discutir sobre o problema da morte, né? Quer dizer, qual é o maior medo que o ser humano tem, né? Por que nós estamos trancados em casa faz 5 meses? Porque a gente tem medo de morrer, né? Então, o maior medo do ser humano é a morte. Então, o Cícero tenta mostrar que a morte não é nada, né? Ou ela não é nada, ou ela é uma coisa até mesmo benéfica. Só que, para mostrar isso, ele vai ter que discutir sobre a noção da alma. O que é a alma? Então, também esse é um trabalho que eu queria lembrar aqui, do Lucas e da Isabela. Eles dois fizeram trabalhos sobre as Tusculanas do Cícero, justamente explorando esse momento que é pouco conhecido, né, no estudo da filosofia, pelo menos no Brasil, o Lucas está falando dele, ele acabou de entrar aí, né? Que é a filosofia latina, antes do cristianismo, né? O Cícero é um escritor do século I antes de Cristo, né? E lá ele coloca todas essas possibilidades que o Agostinho está dizendo aqui, que alguns dizem que a alma é fogo, outros dizem que a alma é ar, outros dizem que a alma é uma quintessência, alguns dizem que a alma é imortal, outros dizem que ela é mortal, enfim. Ele faz uma revisão de todas as opiniões existentes, né? Quem eram os filósofos que defendiam cada uma delas. Né? É um catálogo excelente, né? E com certeza o Agostinho conhecia esse catálogo. Mas justamente por causa disso, porque existia uma dúvida
Né? Alguns pensam que ela é fogo, outros pensam que ela é ar. Então, disso a alma não tem certeza. Esse que é o problema. A alma não tem certeza que ela é fogo, que ela é ar. Mas ela tem certeza que ela não tem certeza. Ou seja, que ela duvida. Então, essa dúvida é a prova de que ela existe como uma substância. Né? Tem um outro filósofo no século XVII, se eu não me engano o nome dele é Descartes, que vai usar uma prova bastante parecida, né? Para descobrir a alma. Então, essa é a principal característica do Agostinho. Ele acha que nós temos um acesso direto à alma. E é justamente isso que o Tomás de Aquino vai contrapor. Né? Para o Tomás de Aquino, o conhecimento que nós podemos ter da alma é da mesma natureza que nós conhecemos qualquer outra coisa. Ou seja, é um conhecimento que parte dos sentidos. Né? Nós fazemos abstração do sentido, depois nós formamos ideias gerais. É um processo penoso. Né? É o conhecimento racional. Não é o conhecimento imediato. Nós não temos isso. Sinto muito, Agostinho, mas é isso que você acha que é um conhecimento imediato. Não é um conhecimento imediato, porque ele depende, nós diríamos hoje, da sua cultura, de várias concepções que você tem. Né? Nós não temos esse acesso direto. Né? Não dá para sentar numa poltrona na frente de uma lareira e sozinho deduzir todo o sistema do mundo. Infelizmente não dá. Conhecer é muito mais difícil do que isso. Né? Tem que estudar, tem que fazer experiência. Né? Senão, nós corremos o risco do conhecimento, eu tomei cloroquina e sarei, então esse remédio funciona. Então, tem que ver se funciona para todo mundo, tem que ver se funcionou por causa disso. O conhecimento racional é um conhecimento muito difícil, né? E nós não temos nunca a certeza de que nós atingimos a verdade, né? A não ser algumas poucas coisas. Por exemplo, o que o Tomás Aquino chama dos axiomas. Né? O todo é maior que a parte, por exemplo. É um axioma cuja verdade é indubitável. O axioma de não contradição, que é fundamental, o fundamento de qualquer conhecimento. Isso também é um conhecimento imediato, mas é pouca coisa. Né? Então, voltando aqui para o problema, né? Com relação à recepção do De Anima do século XIII, até 1240, foram escritos comentários sobre a influência do Avicena. De 1240 até 1265, que foi a época áurea da controvérsia contra os averroístas, os comentários que existem são principalmente os que têm a influência do Averroes. E de 1265 em diante, vai preponderar os comentários em forma de questões. Né? Não mais uma explicação do texto, mas questões postas à objeção, investigações mesmo. Né? E uma curiosidade é que cada vez mais, né, conforme a gente vai entrando no século XIV, século XV, os comentários do De Anima, em forma de questões, vão cada vez mais se desinteressar do problema da natureza da alma e vão se concentrar nas operações da alma. Né? Quer dizer, não vão mais quebrar a cabeça sobre o que é a alma, mas como é que a alma se manifesta através das operações. Né? Então, isso vai dar origem à ciência da psicologia. Né? Nesse ponto, eu estou seguindo aqui o livro do Sander de Boer, que é justamente sobre a origem da psicologia nesses comentários do De Anima. O Tomás de Aquino escreveu sobre a alma um comentário literal, né? Linha por linha, da obra de Aristóteles. O De Anima de Aristóteles tem 3 livros, né? E é um livro, uma obra bastante curta, né? Bastante frustrante, inclusive, né? Quem quiser pegar aí, tem ótimas traduções em
em francês, em inglês, e tem uma tradução em português, que foi traduzido lá pela Universidade de Lisboa, que é uma tradução também muito boa, mas é muito difícil entender esse texto sem o apoio da tradição. Então, mas o Tomás de Aquino escreveu um comentário literal sobre o De Anima, escreveu também questões disputadas sobre o De Anima, né? Tem uma tradução em português, que inclusive está na coleção dos Pensadores, a última coleção que os Pensadores foi lançada. Mas a doutrina mesmo do Tomás de Aquino sobre a alma está na Súmula de Teologia, né? Como todos os assuntos do qual o Tomás de Aquino tratou, se você quer saber qual é a opinião final dele, é a Súmula de Teologia que você tem que procurar, né? Então, a Súmula de Teologia ela é organizada de uma forma que já demonstra a estrutura do mundo segundo o Tomás de Aquino, a estrutura metafísica do mundo, né? Então, existe Deus, em primeiro lugar, né, que está fora da categoria. Depois tem as criaturas espirituais e tem as criaturas materiais, né? E o ser humano está ali, na meiuca, né, entre o espiritual e o corporal. Então, na verdade, a alma humana é uma substância espiritual. Ela foi criada como uma substância espiritual. Só que, esse que é o pulo do gato do Tomás, né? Isso já está lá no De Essência, que é um livro que o Tomás de Aquino escreveu com 27 anos. Quer dizer que ele já tinha essa ideia pronta, ele só foi cinzelando essa ideia, né? Ele morreu com 50 anos, né? Então, nos 23 anos, ele foi dando formas um pouco mais bem elaboradas. Mas a ideia já está lá no De Essência, que é o seguinte: tudo que não é Deus tem uma composição, né, de essência e ser, porque ele recebe o ser. Então, não é uma substância eterna. Tudo que é criado tem esse ponto. Ele se vale de uma distinção que o Aristóteles faz no livro 7 da Metafísica, que o Aristóteles diz que existem as substâncias simples e as substâncias compostas, né? Veja só, o mesmo Aristóteles que tinha dito que tudo que existe no mundo sublunar é substância composta de dois elementos, matéria e forma, mas como a forma ela é logicamente preponderante, né? Cronologicamente, ou geneticamente, vamos dizer assim, a matéria vem antes da forma. Mas, ontologicamente falando, a forma é anterior à matéria, porque é a forma que organiza a matéria, né? Então, ele dá o exemplo voltando lá no exemplo da casa. A casa existe primeiro na cabeça do arquiteto, ou do pedreiro, sei lá, né? Depois é que ela se materializa. A matéria já existia antes também, por isso que as duas são ingênitas, mas a forma tem uma precedência. Então quer dizer que, teoricamente, a forma pode ser sem a matéria, embora a matéria não pode ser sem a forma. A forma sem matéria seria inefável, né? Não tem como conhecer. Então, o Tomás de Aquino se aproveita dessa distinção, da possibilidade da existência de uma substância simples, né, para dizer, olha, então tem a substância simples. Quer dizer, na economia, na estrutura metafísica do mundo, depois de Deus vem as substâncias simples, que são simples sem matéria. Por que elas são simples? Porque elas são sem matéria. E que o Tomás de Aquino diz que os cristãos chamam de anjos, né? Obviamente que o Aristóteles não chamava de anjos, né? São substâncias intelectuais. A alma é uma dessas substâncias. Só que, conforme elas estão mais afastadas do Criador, elas têm uma hierarquia entre elas.
vamos dizer assim. E a alma humana é a última na hierarquia. E o fato dela ser última significa que ela não pode ser sem matéria. Ou seja, ela precisa da matéria para ser. Né? E nesse sentido ela se assemelha a qualquer outra forma, por exemplo, a forma do cavalo, a forma da vaca, a forma da mangueira, né? Que só pode ser na matéria. Acabou a matéria, acabou a forma. A alma humana ela tem uma relação mais ou menos desse mesmo tipo. Só que, como ela foi criada como uma substância espiritual e não como uma forma material, ela não é uma forma material, ela é uma substância espiritual, o que acontece? Ela tem esse status peculiar. E esse é onde ele vai se salvar, vai se segurar nessa noção. E isso que vai permitir que, ao mesmo tempo, a alma seja a forma, né? Ou seja, o princípio de vida que faz com que o ser humano seja o que ele é, como qualquer outra forma, mas, por outro lado, ela é imortal, ela é substância, né? Porque ela foi criada como uma substância intelectual. De quebra, ele resolve um problema que o Agostinho nem faz de conta que nem existe, que é por que a alma está no corpo. Né? Qual é a necessidade da alma estar no corpo, né, para a sua salvação? Para o Tomás de Aquino é muito claro a necessidade. Sem o corpo ela não existe. Né? Então ela precisa do corpo para existir. Esse é o ponto. Né? E é por isso também que ele não vai chegar tão longe, né? Que isso seria um indício da ressurreição. Né? Que a ressurreição tem que ser a ressurreição da carne também, porque sem o corpo a alma ela não existe. Né? É claro que isso aí poderia ser bom, mas isso aí o Tolkien lá também inventou uma história parecida com essa. Né? O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele tem um romance muito legal chamado Silmarillion, porque ele conta uma história parecida com essa. Quer dizer, isso aí é literatura, né? De onde você tirou essa substância espiritual? Bom, em primeiro lugar, eu falei, lá da metafísica do Aristóteles tem a deixa, né, para ele enganchar a substância espiritual. Mas ele também vai partir, como Agostinho, da noção da intelecção, da capacidade de intelecção, que é algo que supera a matéria. Pelo pensamento, você pode ir para o passado e para o futuro. Né? O pensamento não é material. O pensamento... Então, nesse sentido, Tomás Agostiniano não iria aceitar nenhuma explicação do que é o pensamento, que, aliás, na minha opinião, é o problema radical da filosofia, né? Que é o que Platão quer explicar, o que é o pensamento. Para o Tomás de Aquino, o pensamento não pode ser uma coisa material, não pode ser como a gente diria hoje, o output, né, do cérebro. É uma secreção do cérebro. Né? O cérebro tem lá um monte de circuitos e tal, e o pensamento a consciência é o estado mental. Né? Para ele, essa ideia seria uma ideia muito, muito absurda. Né? Então, ele parte do pensamento, que é o mesmo ponto de partida do Agostinho, do Platão, do Descartes, e qualquer um de nós pode fazer essa experiência, né? Quem é que nunca fez essa experiência de, às vezes, estar fazendo uma coisa, começa a pensar e sai, né? Esquece onde está. Né? Então, essa conversa interior, né? Que é o pensamento, né? Indica que há uma substância espiritual. Né? E ele parte desse dado empírico, vamos dizer assim, né? Qualquer um pode fazer essa experiência, né? O pensamento é algo que todos têm, né? Todos pensam, e esse pensamento, só que para o Tomás de Aquino, esse pensamento ele depende do corpo.
para se expressar, para ser, né? Por exemplo, depende da linguagem. Sem linguagem não tem pensamento. E como é que você aprende a falar? Ouvindo, vendo, né? Então, imagine uma pessoa que não tivesse sentidos, né? Não tivesse, fosse cega, não fosse surdo, cega, é surda, né? Não tivesse o tato, né? Porque tem aquele famoso caso da Helen Keller, né? Que conseguiu aprender a se comunicar sendo surda e cega, né? Mas por meio do tato. Mas imagine um ser humano que não tivesse o tato também, né? Então ele precisa dos sentidos. Sem os sentidos o pensamento não existe, né? Isso ele admite ao ponto de partida, né? Da sua teoria da alma, mas ele não admite que por causa disso o pensamento seja também material, né? É como se fosse essa substância espiritual que está aí e ela precisa do corpo, sem o corpo ela fica cega, né? A melhor exposição de como funciona o intelecto, né, o conhecimento racional, está no livro do Gilson sobre Tomás de Aquino, que é o Leutonismo, né? Infelizmente, a tradução em português ainda não saiu. Eu conversei com o sujeito que está fazendo a tradução e está muito difícil de sair. Está disponível, é uma obra antiga, né? Já tem muito mais coisas foram escritas depois, mas, na minha opinião, ainda é a melhor exposição para mostrar que coloca a alma humana na estrutura metafísica do Tomás de Aquino, né? Capítulo 4 desse livro, que ele fala sobre o conhecimento racional. Tem outra obra, né, que eu estou trabalhando recentemente, que é a obra do Robert Pasnal, sobre o intelecto, né? O Robert Pasnal é interessante porque ele diz que começou a sua pesquisa porque ele não achava possível que o Tomás de Aquino fosse esse cara, né? Esse monstro sagrado que ninguém pode criticar e tal, né? E tem essa desconfiança, né, de que, na verdade, a Igreja favoreceu a sobrevivência da obra do Tomás de Aquino e todo mundo que falava contra ou que tinha uma outra opinião, que não era tão importante, foi sendo descartado e só sobrou ele, né? Mas as conclusões dele parecem apontar que o Tomás de Aquino realmente fez uma síntese que era praticamente indisputável, né? Claro que ela vai ter uma vida também do século XVI para diante. O desenvolvimento das ciências, principalmente, vai levar a uma superação de algumas teses. Mas, na minha opinião, ele resolve aí o problema que o Agostinho fez de conta que não existia, né? Eu não vou me alongar, eu tinha aqui uma exposição sobre o lugar na Suma de Teologia onde o Tomás de Aquino trata desse assunto, que são as questões 75 e 76 da primeira parte, né? Que o que a gente chama do Tratado do Ser Humano, porque na verdade, no fundo, a questão, né, que está sendo discutida tanto pelo Platão como pelo Agostinho e pelo Aristóteles é o que é o ser humano, né? Não é o que é a alma, é o que é o ser humano. Então, o Tomás de Aquino tem uma parte da Suma de Teologia que foi considerada como o seu tratado do ser humano, né? Que são as questões 75 a 102 da primeira parte, né? Como que a Suma de Teologia se organiza? Primeiro, a primeira parte ele fala sobre Deus e depois fala sobre as criaturas. Nas criaturas, ele divide as criaturas espirituais, então tem o tratado sobre os anjos, as criaturas corporais, tem a física,
né? E na terceira parte, sobre o ser humano, que é uma junção entre essas duas coisas. Quer dizer, a única criatura na criação toda que está no meio entre os dois níveis, né? Então, primeiro, e ele parte de uma citação do Pseudo-Dionísio, ou do Dionísio Pseudo-Areopagita, né? Que é um escritor neoplatônico, e o Pseudo-Dionísio diz que em toda coisa criada, né, toda criatura, existem três coisas: essência, virtude, ou as potências, e operação. Então ele divide o Tratado da Alma nessas três partes: o que a alma como é que quais são as suas potências, quer dizer, o que ela pode fazer, e como é que ela opera, né? Que é o famoso tratado, a parte do tratado que é as questões 84 a 89, como é que a alma conhece aquilo que está fora dela, né? Tanto quando está unida ao corpo, quanto quando ela é separada do corpo. Mas isso tem uma argumentação bastante demorada, né? Bastante cheia de argumentos e tal. E eu tinha pensado em fazer uma breve exposição sobre essas questões 75 e 76, mas eu acho que, para entendimento, né, da noção, a noção de alma, né, que tem essas duas possibilidades, a alma como substância e a alma como princípio vital, né, essa exposição eu acho que era o que dava, que já foi suficientemente explanado. Se eu continuar falando, eu só vou acabar acrescentando detalhes que talvez não sejam tão assimiláveis assim em primeira audição, né? Bom, eu gostaria de agradecer a quem continua aqui pela paciência, né? E eu estou aí à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Se o pessoal aí colocar alguma questão, algum apontamento, fiquem à vontade, galera. Acho que aparece aqui que eu sou novo também nesse lance de lives. Estou tendo uma certa dificuldade. O Bruno Sunken, nosso colega do IFILO, colocou uma questão aqui. Quer que eu leia? Eu acho que eu já entendi. É essa famosa tripartição, né? Da alma, espírito e corpo, né? De fato, o Agostinho tem um texto, eu até estava lendo ele aí à tarde, mas eu não guardei onde exatamente é. Eu acho que é no De Quantitate Anima, e ele fala dessas três partes, né? A alma, o espírito e o corpo, né? Também, uma aula sobre Agostinho, tinha um aluno que conhecia um pouco mais de teologia judaica, e ele disse que no judaísmo tem uma diferença mais importante, né, entre a noção, né, de essas três coisas, né? Também tem essa questão porque o espírito na nossa cultura moderna também muita gente considera que essa substância separável, né, essa substância que sobrevive à morte é o espírito, né, chama-se espírito. Na verdade, a origem é o seguinte: ânima e espíritos, eles são duas palavras que fazem referência a dois fenômenos pelos quais nós percebemos a
a alma, né? Ou a falta da alma, né? Porque quando um animal morre, ou um ser humano morre, qual é a primeira coisa que nós percebemos? Primeiro que ele fica frio, ou seja, perde o calor, né? E segundo que ele deixa de respirar. Então, o calor e a respiração são elementos anímicos, vamos dizer assim, né? Que são identificados em toda a cultura como aquilo que mantém a vida, né? Então, na própria Bíblia, né, para simbolizar, né, a criação do homem, Deus faz o homem de barro e sopra, né? Então, o espírito, enquanto você tem o espírito, você está vivo. Quando você tem o ar, né? Por isso que, naquele catálogo que o Cícero faz, alguns defendem que a alma é um ar que mantém o seu corpo vivo. Na hora que esse ar se esgota, você já era, né? Mas também a mesma coisa pode ser dita com relação ao calor, né? E parece que a palavra ânima, no latim, vem daí, né? Eu não tenho muita certeza a respeito disso. Mas então, alma e espírito seriam duas palavras para a mesma coisa. O próprio Agostinho fala isso, né? E ele tenta fazer algumas distinções, né? Como eu falei para vocês, ele usa ânima para falar da alma em geral e ânimos quando ele quer falar da alma do ser humano, mas não é um vocabulário muito rigoroso, né? Então eu acho que para o Agostinho não há uma diferença fundamental, a não ser nessa diferença em que ele também identifica, de certo modo, partes da alma, né? Assim como Platão identificava parte da alma, né? Tem uma parte que é a parte irascível, depois tem a parte, como é que é? A parte que fica no estômago, né? A parte que dá coragem, a parte sensual, né? Que é a do baixo ventre, né? Que tem onde está o estômago e o sexo, né? A parte irascível, que está no peito, né? Que dá coragem ou não, e a parte intelectiva. Então, às vezes, ele usa a palavra espírito para se referir a essa parte superior, né? Mas eu não sou especialista no Agostinho, né? Mas pelo que eu li do Gilson, eu acho que para ele não há uma diferença fundamental, mesmo porque ele não tem como seu objetivo principal discernir, né? Discutir a natureza metafísica da alma, né? Mas o que eu sei é isso. Muito bom. Se alguém tiver mais alguma questão, por favor, senão a gente pode encerrar a nossa comunicação. Pode tomar uma. Tomar um café. Certo. Preparar para o Tetra amanhã. Opa! Vai ser outro jogo. Mais um ouvido, Vai ser complicado. Eu que agradeço, Bruno. Bom, então acredito que a gente pode encerrar por aqui a nossa apresentação do professor Anselmo. Foi muito frutífera, professor. Todos os membros do PET Paideia e o tutor, professor José Benedito, a gente agradece calorosamente a sua participação. Muito bacana mesmo. Eu que agradeço a vocês do PET, desejo muito sucesso e também queria agradecer porque é uma espécie de... Semana que vem a gente começa, né, o ensino remoto na UF, né? Eu acho importante a gente retomar o ensino remoto porque, afinal de contas, né, nós precisamos voltar de alguma maneira, né? Não é possível voltar presencialmente. E então isso para mim foi uma espécie de treino, né, para essa nova fase, né, esse novo estímulo, né,
que pelo menos esse semestre acho que vai ter que ser assim. Então, muito obrigado a todos aí, e eu estou aqui à disposição para a gente falar também de outros assuntos. Nós que agradecemos, professor. O professor disse que não é especialista em Santo Agostinho, mas em Bob Dylan ele é. Sem falsa modéstia, a pessoa que eu conheço que mais tem domínio da obra do Bob Dylan. Muito obrigado, professor. Tá, eu te agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.